claro e transparente o efeito do ambiente, do meio sobre mim. E esse meio, ele vai ter alguma reverberação que pode raiar o positivo ou adentrar o negativo. Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1864, no tópico que fala um caso de possessão do senhorito Julie, de dezembro de 1863, o segundo artigo, vai dizer, visto que esse é um prolongamento do artigo ora referido, supracitado, que quando há uma sinergia de boa intenção, de disposição, de desejo de construir, elaborar algo nobre e de um esforço nesse sentido, isso abre porta para uma performance perispiritual, uma energia no bem diferente. É sabedor que o espírito superior, ele tem possibilidade e poder que eu desconheço, que muitas vezes pode dar impressão para nós aqui que somos espíritos, falando por mim primário, e que ainda nessa realidade aqui estagiamos, que quando se faz um pedido para o Cristo e aquilo fica suspenso, que houve inaptidão para atender ou incapacidade do espírito de escola de vir ao encontro. Mas isso é um erro, um dolo, pensar assim. Porque o espírito que está numa condição de superior, ele detém uma visão, uma força que eu estou longe de imaginar. Da defesa para minha imaginação que venha a ser isso. Até quando se fala no atributo dos anjos, no estado angelitudial, em que existe uma realidade ali de atributo desse ser que é inimaginável, inalcançável para a minha realidade desse momento. Se pegar basicamente a gradação de mundo que foi colocado por Kardec na codificação de o mundo primitivo, o mundo de prova e de expiação, o mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino, mas com gradação que se perde a multiplicação disso que existe para uma catalogação, haja vista a multiplicidade que isso assume.
Ou seja, se considerar a plataforma Terra, nós estamos no início da escada. Até porque há uma revelação da realidade do mundo feliz, do mundo divino, mas mesmo se considerar o Cristo, que sabe se é um espírito puro, existe aquele espírito que numa hierarquia moral está acima do Cristo. E o Cristo é o governador dessa plataforma. É esse espírito que atingiu essa culminância, essa envergadura. Para mostrar como que isso varia e diferencia nesse fluxo. Que há dentro há de eterno. Por isso, quando se considera uma realidade como aqui, Terra-Terra, é incipiente a nossa alcance e atributo, diante do atributo de um anjo, de um espírito puro. A distância. Por isso que existe realidade desse espírito que eu desconheço, de poder, de alcance, de ação, de possibilidade e de trabalho que ele realiza. Daí a influência do meio, para mim, que ainda preciso da conexão, porque ela se dá instantânea, eu não consigo ficar só com a minha vibração. A minha realidade hoje, ela sintoniza. Eu queiro ou não. Eu vou sintonizar com outra mente. Eu vou influenciar alguém. Eu vou receber influência de alguém. Eu vou emitir algum dardo que vai chegar em alguém. O dardo de outro vai me alcançar. Porque isso diz ainda do que eu posso, o que é possível, o que é limite para a minha condição nesse momento. E a sintonia acaba que é uma situação que vem junto com o meu pacote. O que eu consigo escolher é que tipo de onda eletromagnética emito. Se é uma onda torturada, se é uma onda pacífica. Se é uma onda de mansuetude, se é uma onda de agressão. E nessa situação, o meio acaba que, quando ele é benfazejo, existe uma sinergia de vibração, de fluido, que auxilia para amainar, harmonizar o doente. Por outro lado, se for uma emanação pestilenta, isso vai interceptar como córrego que escoa de cada qual lugar num pântano e ali mistura, que vai ter esse efeito lodoso, pantanoso para aquele que está ali.
Em Palavra de Vida Eterna, no capítulo Palavra Falada, Emmanuel vai dizer que uma da maneira de fazer esse tipo de intercambiamento, que é fluxo obrigatório, rolo do pacote aqui, é a palavra, é a língua, é o idioma, é a letra, a frase. Ela pode ser escrita, pode ser falada, pode ser em código, em mímica, em expressão, porque há várias formas de dizer algo. A minha maneira de me expressar, vou dizer. Com o meu olhar, com a minha postura, com o meu enfrentamento, com a minha rolação, meu desenvolvimento. É expresso, é deixado algo de mim. Daí ele vai dizer aqui que eu preciso estar atenta na forma que eu transmito algo, mas também na forma que eu recebo, que eu ouço, escuto. E eu posso escutar o que o outro diz não só em palavra, que ele soletra, mas num olhar que ele me dá. Eu vou ouvir algo que ele está dizendo. E cabe a mim semear paz, ajuste, entendimento ou briga. Semear conforto ou inquietação. Por isso que nessa ação e reação que corta o raio da atmosfera, eu vou lidar com aquilo que recebo, como recebo, e posso com isso abrir a chavinha ao virar ela do entendimento, da aclaração, da solução, ou piorar, agravar o quadro. Igual a realidade de fogo que toma conta em Minas, e acredita-se que tenha sido um fogo delituoso. Quer dizer, a questão não é querer arrolar uma punição, mas a melhor forma de solucionar, de lidar com isso. Quer dizer, de uma ação que alguém possa ter colocado um fogo criminoso num cerrado, eu vou escolher como eu reajo. Mas de acordo com isso, eu posso levar a solução ou agravar, complicar. Essa é a realidade de quadrilha criminosa para interceptação de pessoa, que leva à preocupação de quem adentra a fronteira do Brasil, que pode usar aqui como ponte para ir para outro país, ou mesmo ficar na clandestinidade, e a preocupação com essa quadrilha sem lei internacional, que intercepta e escraviza. Em meio
a isso propor ação que auxilie, que dissolva. Se eu não posso desfazer essa quadrilha nesse momento, sopito, a queima-roupa, posso propor caminho, fermento, alternativa, que auxilie para que o mínimo de pessoas caiam nessa situação. É uma reação a algo que foi iniciado por alguém, quer interceptar e aprisionar, cuja postura minha diante disso, que procura auxiliar, vai facilitar, ao invés de dificultar. Porque se eu enxergo a vindita, levanta a bandeira do ódio, do quisto, visível ou invisível, da aversão, e isso é fácil ver, às vezes, em vídeo, que é colocado sobre situação de vingança, o nível de bestialidade que nós conseguimos voltar nisso. É uma volta à barbárie, ao bestial. Porque não só não auxilia para solucionar a situação, como agrava. Débito, nuvem, pavor, infortúnio, desdita, deserção do bom dever. Porque daí é possível eu transubstanciar a minha ação num bem, na paz daquele que está ao meu lado ou que será impactado por isso, ou no flagelo, no açoite do outro. Por isso é importante injetar na engrenagem do ver, do ouvir, do falar, o óleo da caridade cristalina, fazendo esse enmeleio, essa lubrificação. Porque o que vai importar não é o idioma que eu fale, o dialeto, a semilíngua, o código, o soletro, mas que eu consiga emanar o idioma da caridade, da resiliência, do bom ânimo, da solução, da compreensão. Porque aquilo que eu fizer em termos de reação diante de uma situação, isso vai vir a fluxo, isso vai ser descoberto. Até porque, se não é algo lídimo, que eu desejo, que empenho, que quero e busco aquilo, isso fica visível para o mentor que acompanha a minha interação, que capta, percebe
que é algo inverossímil, que é algo hipócrita. Isso afasta a vibração que auxilia. Por isso que é necessário colocar esse arsenal e distribuir. Porque quando eu consigo fazer uma leitura coerente da minha realidade, eu preciso passar isso para o outro. Porque alguém que ainda não tem a madureza moral para discernir aquilo, se aproveita do que foi passado para ele. E ele é influenciado, como dizia Kardec na Revista Espírita, por algo positivo. E isso é da maior gravidade quando se considera que eu sou chamada a realizar essa sementeira. A colheita pertence a Deus, cabe a Ele. Mas nessa trilha, eu preciso ter claro que a ação e a responsabilidade é minha. Eu posso ter 1000 espíritos me assediando para pular no abismo. Se eu vou e pulo, a responsabilidade ainda continua a ser minha. Pode ter agravante e atenuante. Mas isso não tira a minha responsabilidade, porque o meu livre-arbítrio permanece comigo, em meio ao que for. O benfeitor, ele respeita meu livre-arbítrio. O obsessor me escraviza, debela meu livre-arbítrio. Mesmo assim, na boia do bom trabalho que engorda fé e esperança, eu fortaleço minha vontade boa, valedora. E ocorre que isso me gabarita, porque vai debelando de mim, me escoimando de desejo escuso, intenção subalterna, alienação afetiva. E me dá a condição de amealhar para oferecer. Por viger, estatuir, ter para ofertar. Eu preciso arregimentar recursos para oferecer. Por isso que essa conduta, ela debela interferência obsessiva. A responsabilidade continua a ser minha. Mesmo que 1000 espíritos me diga
para ir e atirar no atendente. Se eu vou no fim disso e faço, eu continuo tendo uma responsabilidade, porque compete à minha ação final. O comando da minha emoção, do que eu penso, do que eu falo. Até porque existe uma ação e reação parasitária. No comando de mim mesma, eu posso debelar essa interferência vampirótica. E isso vai de encarnado para desencarnado e vice-versa. Às vezes um desencarnado pode se sentir na obrigação de atender um propósito escuso de um encarnado. Mas aí ele vai voltar como filho, como ladeado do destino, como conhecido da sorte, para a necessária reabilitação. E porque a ação compete exclusivamente a mim, caso eu venha sentir errado, raciocinar errado, pensar errado, emotivar errado, decidir da mesma forma e agir errado, continua sendo uma questão minha, algo que eu vou ter que resolver, correr atrás e retificar.